Olá, que delícia! E hoje com uma convidada muito linda, muito linda, né, Súria? Súria, Sim, terapeuta tântrica, uma, uma mulher assim, que eu admiro e que eu trouxe com muito carinho aí para conversar com vocês. Então, olha tá. lá, a gente vai falar hoje sobre um tema, né, Surya, que a gente escolheu com muito carinho, que é não consigo ter prazer com meu parceiro. É, a gente vê, né, Súria, e quando a gente conversa com as mulheres, a gente percebe muito essa questão do prazer, de não conseguir ter prazer, né? E é muito comum, não é natural, mas é comum muitas mulheres não conseguir chegar a um orgasmo, né? Tem algumas palavras que a gente não pode falar, viu, gente? Aqui que senão cai, a gente vai brincar aqui, né? Porque senão o Facebook e o Instagram derruba a nossa live aí, tá? Tem alguns termos, né, que não pode falar, né, porque senão Isso, eles todos derrubam, que né? relacionados à intimidade fica difícil. Então, a gente vai falar na intimidade, prazer, né? Aquele fogo, quando a gente falar o fogo, você sabe do que a gente está lidando e falando aí, trazendo para vocês, né? Então, a gente sabe que muitas mulheres desejam realmente ter esse prazer com o seu parceiro, mas muitas acabam também perdendo essa coisa gostosa na relação. E com o tempo, ou com a idade, ou por conta da situação, ou por conta de nunca ter conseguido realmente entender como é essa relação maior, né? A gente é criada de uma forma, né, Súria, tão Sim, castradora, de uma forma tão limitada e que muitas vão para um relacionamento sem entendimento nenhum, né? Sem conseguir nem saber o que vai rolar. Parece incrível, mas até nos dias de hoje a gente percebe muito isso, né? Só me dá um toquezinho para o pessoal do Face se está conseguindo ver a Súria direitinho, se está conseguindo vê-la todo, né? Se estão ouvindo bem, tá bom? Me dá um oizinho aí no chat que a gente vai olhando e continuando aqui. Me E eu fala queria de que você novo, falasse um pouco sobre isso, Surya. tá. Fala. Antes, só me fala de novo qual a sua página que você colocou no Face, porque ele não notificou para mim aqui. E aí eu vou compartilhar na minha rede, que eu tenho bastante gente, aí eu Então, é Sil compartilho. com dois L's. Aliás, lá tá, arroba Moraes Sil, só o Sil com contato, dois L. no Tá, meu Instagram. Aqui é Sil Moraes com achei. dois L's. Achei, perfeito. Já está aqui, já achei já. É que aí eu já vou aproveitar e já Isso. O vou. pessoal, a Selma, o pessoal do Instagram não consegue ver, porque eu estou fazendo por uma outra plataforma, então consegue ver lá na minha página, Sil Moraes, com dois L's, tá? Então, corre Isso, então lá, vamos lá. você consegue ver essa mulher bonitona aí, que vale a pena. Pronto, já publiquei na minha página, que aí eu convido o pessoal da minha página também para poder estar participando. Então, Com certeza. assim, como você ia dizendo, né? Então, boa tarde a todos que estão aí, boa tarde a todos que estão presentes, né? De um presente imenso estar aqui participando com você e falando de um tema extremamente importante, né? Eu acredito que, assim, às vezes o Facebook me traz lembranças de coisas que eu publiquei há 8 anos atrás, né? Há 10 anos atrás, e continua sendo coisas atuais quando a gente fala de nós, né, de pessoas, né, de seres humanos, né, e dentro desse contexto tem muita coisa que engloba. Então, quando a gente entra nesse feminino, nesse universo feminino, tão complexo às vezes, principalmente para o masculino, é tão difícil às vezes, né? Então é importante que a gente tenha esse olhar um pouco mais doce com relação às mulheres, porque a nossa carga hormonal ela é extremamente grande,
num determinado ponto ou num decorrer de vida, mas essa carga hormonal é justamente muitas vezes o que acaba acarretando essa dificuldade de compreensão, né? A dificuldade de entender como é que funciona. Então, o que que acontece? Nós temos ainda vamos colocar aí, um patriarcado muito forte, né, que exerce um poder aí sobre as mulheres e sobre a forma com que elas devem ser, se portar ou se mostrar, enfim, uma série de coisas que vem aí, né, nessa cultura. Eu sempre uso esse termo cultural porque ela está ligada aos dogmas, ao decorrer da nossa vida. Se não foi a tia que falou, foi a madrinha, se não o professor, se não a mãe, mas culturalmente ela vem de alguma coisa, né? Então, quando a gente entra na questão da intimidade, né, fica mais delicado ainda, porque ainda é um tema que eu como terapeuta, né, percebo que isso já se abriu muito, já se tem muitas oportunidades de se explorar um pouco mais, mas ele ainda continua sendo um tema um pouco delicado de conversar, né, de mãe para filha, ou em grupo, ou seja lá de qual forma que for. Uhum. E a gente vê, né? A gente fala muito aqui do olhar sistêmico, do olhar que a gente recebe, né? Toda a bagagem que a gente recebe dos nossos ancestrais, né, Surya? E a gente vê que essa Sim. questão da sexualidade, da forma com que elas foram criadas, né? E isso que você está trazendo da cultura, daquilo que também é velado na relação, né, no diálogo das mães com as filhas, não poder falar sobre, de não poder dizer o quanto é bom, né, o quanto é gostoso, ou tem muitos tabus em relação a isso, né? E a gente vem com essa carga aí sistêmica, de uma certa forma, isso está na nossa memória celular, né? A gente está falando aqui de corpo, de toque, de pele, está na nossa memória celular, né? Às vezes, até tem pessoas que falam, eu não gosto de toque, eu não gosto de ser tocada. E eu vejo, minha mãe, ela foi criada em colégio de freira, então ela falava assim, olha, tem que tomar banho, eu tomava banho de calcinha, não podia, né, ficar totalmente nu. Então, como que ela vai trazer todas as informações para a gente, né? Como que ela ia lidar com tudo isso e com uma mudança de um universo muito grande, que é o nosso, né? Cada época, cada geração, hoje meu filho tem a tranquilidade dele, a intimidade dele, e é dele, né? A gente ajuda na orientação com relação à gravidez, mas agora, isso são marcas tão profundas na nossa alma, né? E eu queria que você falasse sobre essas marcas dentro da sua experiência, quando as mulheres vão para o seu trabalho. Quais são essas marcas maiores que ficam, né, dentro dessas mulheres? Primeiramente, né, a gente tem ainda aí um preconceito relativo, né, sobre essa questão do toque, né, principalmente do toque feminino. Então, a terapia tântrica para a mulher, ela é complexa, porque, assim, se ela vai na polaridade, né, que é no sexo masculino, cria-se aquela barreira, um outro homem me tocando, estou traindo meu marido. E se ela vem na terapia feminina, né, como uma terapeuta feminina, como acontece a maior parte das vezes, precisa se quebrar primeiro essa barreira do toque. E isso eu vou falar de uma experiência minha, porque quando eu me formei aí há 12 anos atrás, né, eu lembro que eu pedi para uma amiga minha que é homossexual, porque eu achei que facilitaria muito mais para mim, né? Falei para ela, eu falei, você poderia ser a minha modelo? Ela falou, lógico, porque assim, durante o curso a gente tinha várias, né, fazia trocas, né, aprendia em corpos tanto femininos quanto masculinos, mas ali no grupo é uma coisa, na individualidade só eu ia
a paciente, né, é diferente, né? Lidar com toda essa energia do medo e da insegurança, mas não necessariamente do meu, porque eu já me sentia preparada, mas era do outro. Então, eu achei que para facilitar o meu trabalho, uma amiga homossexual me facilitaria naquele momento. E aí ela veio, eu fiz o meu trabalho, foi muito lindo. Ela é minha amiga até hoje, né? A gente tá, né, convive até hoje, enfim. E aí, quando chegou no final, ela olhou para mim e falou: E aí, foi bom para você? Eu falei: Foi ótimo. E eu lembro que eu cheguei na minha mãe, no instante seguinte, virei para minha mãe e falei: Pronto, mãe, eu descobri que mulher com mulher não dá jacaré. Então, você vê que era uma coisa que estava ainda dentro de mim e que eu precisei de um processo para se quebrar isso, né? Por Sim, quê? Porque durante a minha vida eu não tinha tido experiências com o feminino, eu não tinha nunca me relacionado, não tinha me relacionado com o feminino, enfim, não tinha essa experiência. Então eu também tinha como que vai ser essa manobra, como que vai ser isso? Então, ali foi a minha libertação, ali foi a minha grande quebra de paradigma, né? Do mulher com mulher que não dá jacaré, né? Como dizia antigamente, você também deve ter ouvido isso já na sim, sua vida. sim. Porque a gente, desde criança, de pequenininho, né, a gente vê, às vezes, as menininhas, né, eu trabalhei com educação infantil, então, a gente vê aquela coisa do admirar a outra mulher, admirar a outra menininha, olhar, né, então, lá em tenra idade, já fica aquela coisa, olha, tá, vai, ou vai ter a opção, porque a opção aí a gente nem vai entrar nesse detalhe, né? Mas a Sim, sim. opção vem depois da descoberta enquanto ser humano, porque o que a gente está Enquanto falando aqui é o ser humano na sua inteireza, na sua doçura, na sua pureza, né? E a criança terá isso, na pureza. Só que a gente faz o quê? Fecha a perninha, né? Não põe a é, mão. Logicamente, a gente tem aí que orientar as crianças com tudo que a gente vê da sim, questão, né? Do tocar o corpo, da forma como tocar o corpo. Mas a gente vem com essas memórias tão travadas, né? exato. Nosso feminino, até do tocar, né, o do pai, olhar o carinho da criança, olhar o carinho do pai, da mãe, esse toque mesmo que é o de você permitir, e neste momento, não ter essas barreiras, essas crenças limitantes como você está trazendo, né? Não Exato. ter essa coisa de culpa, eu vou me sentir culpa se eu tocar meu corpo, eu não posso tocar meu corpo, eu não posso ter o prazer sozinha, né? É culpa, é feio. E aí a gente vê, e Freud já trouxe isso, já explicou isso muitas vezes, isso, o quanto nós adoecemos psiquicamente quando a gente não está, Não se permite o não se prazer. permite o prazer e não está com o seu corpo desperto, né? Exato. Então, voltando, né, eu fiz essa porque foi uma barreira que eu tive e que, assim, eu tenho muito cuidado quando vem uma mulher, justamente de acolher, se quebrando essa barreira com todo cuidado para que isso não gere um mal-estar, né? Então, isso é a primeira coisa que para mim é sempre importante estar fazendo, é esse acolhimento, né? Como que ela se sente com o toque de outra pessoa, independente da questão, Sim, né, do sexo, da fisionomia, né, como que ela se sente com relação a esse toque, se ela se sente confortável ou não, como que é esse toque, ou como que isso funciona na cabeça dela, porque eu penso comigo, se ela tem essa mesma barreira que eu tive, é preciso primeiro se quebrar esse paradigma, porque senão dentro do processo da terapia, vai ficar travado. Eu não vou dar abertura. Então, primeiro, se vamos se quebrar esse paradigma, essa ideia, né? Porque acaba sendo uma ideia
maldosa, né? Que a gente, toda criança ouve, é como você falou hoje, na geração de hoje, na geração do seu filho, um pouco menos, mas ainda assim, né? Quando a gente, às vezes, vê uma notícia, ou assiste, ou olha uma rede social, você vê que ainda tem muitas coisas, tem muitas crenças, muitas barreiras para muitas coisas, né? Então, primeiramente, eu acho muito importante isso. Mas a maior dificuldade que eu percebo, né, e que eu sinto é a aceitação de si mesmo. Então, a primeira coisa que eu sempre escuto, mas Súria, eu estou acima do meu peso, Súria, os meus peitos, Súria, minha celulite, Súria, não sei o quê, Súria, não sei o quê. Então, assim, a primeira coisa que eu vejo, então a gente entrando até no tema, é a aceitação de si mesmo, né? O quanto ainda é, o quanto ainda a sociedade como um todo é muito cruel com esse feminino, com esse estereótipo feminino, seguindo-se padrões, né? Aí eu gosto muito de falar desse padrão, um padrão criado aí na década de 70 para 80, que foi a moda que ditou, um padrão modelo criado por homossexuais masculinos. Então, esse padrão, ele não é um padrão feminino, ele é um padrão baseado no homossexual com desejo de ser mulher. Então, ele cria aquele padrão palitinho, né? Corpo, né? Aquele padrão reto, sem pouco seio, poucas nádegas, pouco quadril, pouco tudo. Porque é o padrão masculino. Masculino não tem nada disso, né? Então, a minha mãe é costureira, eu nasci debaixo da máquina de costura, minha mãe sempre foi uma vida inteira, minha mãe começou a costurar com os 13 anos de idade, então eu acompanhei essa moda desde criança. E eu lembro dos figurinos que eu ficava folhando, folhava figurinos desde sempre, né? Então a gente percebe, quando você pega um figurino da década de 50, de 60, é um padrão, mas quem ditava aquela moda ainda eram as mulheres. O boom, ele foi ali na Jacques Leclerc, Clodovil, entre outros famosos aí, aonde se começou a ditar este padrão. E aí ferrou com o feminino. Aí Porque trouxe nós esse temos cinturas, né? Quadril, perfeito, né? Tudo perfeito. bem, E eu não aí, tenho essa parte, então, assim, eu sou mais assim. Mas exato, é aquela coisa da da curva silhueta, não tem feminina, da como, é a silhueta. silhueta. Né? Tem E, pessoas que vão ter quadril, tem pessoas que vão ter grandes culotes, né? Que antigamente se e falava culote, hoje é quadril, né? E o bumbum grande, né? E seios grandes ou maior ou menores, mas existe aí um estereótipo de comparação, de um padrão que ele é 100% inexistente, porque não é uma realidade, é algo criado, né? É algo cobrado desse feminino que você tem que, né? Você tem que ter tanto de peso, você tem que ter, né? Tanto... Eu não estou descartando a questão da saúde ou qualquer outra o questão autocuidado. Uhum. não estou de forma alguma. Eu acho que cada um tem que ser aquilo que se sente. Só que o que a gente vê nesse a dificuldade de se aceitar, né? Porque o meu seio está um pouquinho maior, ou porque eu sempre tive ombros largos, eu pego foto minha de mesmo quando eu era bem magrinha, na juventude, na adolescência, eu sempre tive ombros largos, bumbum grande, quadril, né? Até mesmo porque a minha história não ia me tirar o meu quadril, a minha história de vida ia me manter com o meu quadril. Entendeu? Não Uhum. tinha como, né? A minha escolha, né? Ou a minha escolha nessa vida na história que eu entrei, né, vamos colocar assim, não ia ter como não ter quadril, né? Então é a aceitação deste corpo. Então a primeira coisa que é importante, Sil, a gente olhar para este corpo, tentar ao máximo aceitá-lo como ele é. Isso não significa que eu não possa melhorar. E você está trazendo uma coisa assim importantíssima,
que eu falo muito sobre a identidade que a gente cria. Se a gente cria uma identidade que não é uma mulher desejada pelo seu parceiro, é muito mais difícil ter a entrega, ter o afeto, ter o carinho, porque o homem, bem na verdade, ele quando está no momento, né, ele não está preocupado não com olha isso. nada. Ele não olha nada Ele não disso. olha, tem homem que não É um sabe. prazer total. Tem homem que não sabe nem o que é celulite. Se você perguntar para ele o que é celulite, ele vai olhar e falar, sei lá, eu vejo as mulheres falando, mas não faço ideia do que seja. Comer, né? Perfeito. Então, a gente vem com essa memória, né, e com essas questões culturais, e a gente não consegue se sentir aceita, né, se aceitar, e aí acha que o outro também não está aceitando. E isso vai esfriando o corpo feminino. E só que, o que acontece? Na relação com o casal, né, Súria, tem que Sim. ter energia. E se eu estou com ressalvas do meu corpo, né? A minha energia, meu padrão vibratório da minha energia é baixa, e o outro não vai se atrair tanto. Então, às vezes, eu falo muito com as meninas, né? Primeiro lugar que as mulheres querem punir os homens é na sexualidade, né? E é um lugar onde que quanto mais há diferenças, mais há problemas no relacionamento, né? Porque é ali onde a gente tem o cativar um ao outro, né? O amor com o outro. Tudo bem, existem homens que são muito, como você está falando, né, do machismo, do patriarcado, existe esses homens, sim, mas é interessante que eu tive o depoimento de um mentorando e que ele fala assim, a minha mulher me ensinou como eu devo lidar com uma mulher, tocar uma mulher. Depois que ela entrou na mentoria, né, que ela fez o processo da mentoria primeiro, e sem ele saber, ela fez o processo primeiro, e aí quando ele começou que aquela mulher estava mudando, ele se encantou, e foi onde ela, com toda a feminilidade dela, toda a delicadeza, né, ela foi indo, e ele foi reconhecendo a energia feminina dele para corresponder de forma afetiva também. E há o equilíbrio do feminino e do masculino. Aí eles vieram para a mentoria de casal, né? Ele falou, eu quero saber, né? Então, quando eu falei para ele assim, olha, vou entregar para você uma mulher muito mais poderosa, olha, sua relação vai ficar linda e maravilhosa, ele falou, não acredito, né? Porque para o homem é muito, a gente tem um conceito da relação de homem e mulher muito distorcida, né? Muito cheias de sujeiras, de questões. Eu vejo sempre uma relação muito cheia de cobranças, né? De obrigações, né? Então eu sempre falo isso. Já começa que a mulher, né, acredita que a obrigação do orgasmo dela está na mão do outro, quando isso na realidade não é bem assim. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente refletir, né? Porque eu falo assim, o caminho do, é que eu não posso falar essa palavra, né? Com O maiúsculo, como é que você sugeriu? Do prazer, né? É isso? Prazer, que a gente sabe, o caminho do prazer, a gente Isso. já... O caminho do prazer, ele é individual, né? A gente precisa conhecer este caminho internamente, a gente precisa conhecer este corpo, como funciona, né? Para que aí sim, né, eu possa compartilhar isso. A obrigação não é do outro. Óbvio que o outro colabora muito,
mais ou muito menos, né? Vamos colocar assim, muito mais ou muito menos, de acordo com o conhecimento, de acordo com a boa vontade, de acordo com a inspiração. Aí são N as variáveis que a gente pode falar. Mas quando eu conheço esse caminho, muito vai facilitar, porque eu já tiro esse peso e essa responsabilidade. Só fazendo um ponto e vírgula nessa história, a gente está falando do feminino, mas eu também atendo muitos homens que vêm aqui com um peso nas costas, como aquele burro da carroça que a gente vê, né? Falando, eu não sei mais o que fazer porque eu tento fazer de tudo e não consigo. Então, a gente também tem o lado inverso, né? Então, por isso que o autoconhecimento, a gente explorar o nosso corpo, né? A gente sair dessa, né? Uma coisa me deixou feliz, porque passado o ano 2000, se eu não me engano, ali chegando 2010, né? Os médicos começaram a dizer para as suas pacientes, né, os médicos ginecologistas, né, a instigar mais as suas pacientes a se tocarem, porque até então isso não existia. Não sei se você se lembra, né? Né, Porque até Súria, assim, então, e o né, quanto isso é importante para o feminino, né? exato, porque esse se tocar é o caminho do autoconhecimento. Porque assim, se eu não conheço o GPS do meu corpo, ou os pontos, ou os locais, como que eu vou colocar essa responsabilidade na mão daquele desconhecido, de repente que eu conheci ontem? Uhum. Entende? Então, esse conhecimento, esse entender esse corpo é extremamente importante, né? Justamente para que a gente possa ajudar e compartilhar esse momento íntimo, porque Sim, senão fica difícil. fica. E é como você está falando, o prazer, primeiro, é a gente entender que não é o outro que nos dá prazer, né? E Perfeito. se a nossa cabecinha não tiver boa e saudável, nós travamos o prazer e o outro não consegue se conectar, né? E ser esse estímulo para nós, né? Então a gente Exato. fala que nem no nosso tema, né? Não consigo ter prazer com o meu parceiro. Então fiquem ligadas, mulheres. Se não está conseguindo ter prazer, é porque o prazer consigo mesmo não está fortalecido. O seu caminho de ir lá, de tocar, de se perceber, de conhecer, de entender a sua anatomia, entender o seu movimento, inclusive até, né, exercícios que a gente tem aí na parte íntima, é importante para a bexiga, é importante para todos os órgãos femininos. Então, tirar esse tabu de que a gente não deve, né? É feio, é pecado, né? Eu É lembro que minha mãe pecado. falava, é pecado, não pode, né? E o quanto esse exercício, e foi engraçado que passou agora, ela já tem 83 anos, né? E quando ela estava com 80 anos, a bexiga estava ficando caindo, né? Vai caindo a Sim, bexiga, e ela tem hoje, às vezes ela não segura muito, né? Então a médica falou: a senhora tem que fazer exercício, né? de pontuar, de pontuar. Por quê? Porque, brincando com ela, eu falei: aí, mãe, aí, ó, tem que fazer, ó, é bom, é importante, né? E a gente tem uma distorção de algo que Deus deu com tanta natureza, com tanta. Eu acho que a coisa mais perfeita que é, porque é aí que tem a vida, né? É a partir dessa relação, desse entrar, de estar com o outro que vem a vida, que vem a força. Né? Então, é um ponto muito importante. E essa dificuldade, né, Súria, que eu queria que você também falasse, desse auto-amor, né? A gente citou aqui um pouquinho o sentimento de culpa, a gente citou aqui também essa questão da Aceitação, que aceitação, para mim, assim, a né? aceitação, ele é o ponto de partida, né? Porque, assim, ó, você imagina só uma situação onde, um exemplo, né?
eu aqui como terapeuta e a outra parte chega para mim e fala assim, ah, mas o meu corpo, porque eu engordei, porque meu peito, porque isso, porque aquilo. Então, assim, se com a outra mulher já é difícil, que nós vamos dizer assim, estamos na mesma, na mesma vibe, né? A lei da gravidade vai chegando, algumas questões o corpo vai modificando, a idade vai Uhum. modificando o corpo, isso não tem como fugir, né? Não tem. Óbvio que tem coisas que você pode fazer que vai colaborar, mas tem pessoas que têm mais predisposição e tem pessoas que têm menos, e tá tudo bem, né? Até mesmo porque o que que é esse corpo perfeito? Então eu fico imaginando, se a pessoa aqui comigo, que sou uma mulher, ou seja, sou uma semelhante de igual para igual, ela já tem essa dificuldade, né, de repente, né, o ficar nu ou se mostrar, você imagina quando ela está com um parceiro. Porque por mais que a gente fale assim, ah, mas o parceiro já acostumou, às vezes o parceiro tem aí 20 anos, sei lá, 15 anos de casamento, alguma coisa assim, tudo bem, mas tem pessoas que continuam no mesmo pegadinha, luz escura, luz apagada, meia luz, tal, tal, tal. Não que isso seja ruim, não, eu não estou julgando nada, mas é que essa liberdade, né, de você lidar com o seu corpo, isso é o que vai te ajudar a você também ser livre na hora do prazer. Porque quando a pessoa entra no momento íntimo, já pensando, porque a mulher ela já pensa, mas o que que ele vai achar, né? Vamos supor, né? Aí eu tenho um outro exemplo muito legal, né? De uma experiência que eu tive com uma amiga minha que passou por um câncer de mama, e aí no determinado momento ela fez uma mastectomia, mas ela teve a sorte de fazer a reposição já na sequência, então ela não ficou, mas ela não tinha o bico do seio, porque isso, né, é tirado mesmo, né? Então no começo ela falava assim para mim, mas Súria, como que eu vou fazer? O cara vai olhar e vai ver que não tem bico. Eu falava, e daí? Relaxa, né? Então, passado o tempo, óbvio, para que ela pudesse sentir melhor, ela acabou fazendo uma tatuagem e ficou tranquila, né? Que isso hoje é possível. Mas isso, né, no começo, quando ela saía, que ela já estava careca, que ela estava passando pelo processo, mas eu tô careca, eu tô sem cabelo, eu falei, e daí? Né? Então, foi muito legal essa minha experiência com ela, justamente porque, assim, mostrou quanto as mulheres têm dificuldade. Eu falava assim, essa é você agora. Isso não significa que você vai estar assim amanhã. Hoje ela tá linda, você vê as fotos dela no Insta, você até baba, né? Porque ela é muito bonita, né? Mas ela, e eu que incentivava ela a ficar assim, sem o lenço. Eu falava, tira esse lenço, você tá linda sem lenço, careca, né? Mas é difícil. Então, eu fico imaginando o quanto é difícil. Então, quando eu entro já no momento íntimo, aonde eu fico pensando o que que a pessoa está pensando sobre, sei lá, o meu seio, o meu corpo, qual é a minha capacidade de ter prazer naquele momento? É quase zero, ou é muito pequena. Entende? Por quê? Porque existe uma preocupação e essa preocupação, ela é um grande inibidor da libido. Porque é preocupação. E a gente escuta muito, né, as mulheres dizer, e eu acho que isso é muito triste quando ouço isso. Não vejo a hora de acabar logo, né? Não vejo a hora que ele acabe logo, né? Onde deveria ser um momento em que a gente renova as forças, renova a energia, né? É aquela coisa realmente da explosão, e é um momento em que é uma tortura para a mulher, né? Então, entender primeiro que ela precisa sim entrar em contato com ela, com o corpo, a aceitação é o que você falou, e eu concordo plenamente. O primeiro passo, né? Não tem como ser diferente e ter outro caminho. Depois, Sim, sim, é o diálogo com esse parceiro, né? Trazer para ele, conversar, o que gosta, o que não gosta, porque por mais difícil que seja o parceiro, quando você está falando para ele, isso aqui me dá prazer, ele fica maravilhado,
Uhum. E quando Sim. ele vê que ele provocou prazer em você, ele quer dar mais prazer, né? Então fica maravilhado. Então a gente pode ajudar os parceiros, né, Suzy? Sim, E nesse seu perfeito. trabalho, eu quero que você traga, né, algumas experiências, alguns relatos dessas mulheres que se procuraram, né, se permitiram, se conheceram e conseguiram, né, conectar com seus parceiros, né? Na realidade, assim, né, é tão louco isso, né, porque, assim, as pessoas acabam ficando, primeiro que, assim, é aquilo que a gente estava falando, se existe uma dificuldade de uma mãe, aí a gente volta, né, na similaridade de uma mãe conversar com uma filha sobre o assunto, que tem ali, né, ou seja, é uma mulher, então, tudo bem que é a filha, ou às vezes ela tem dificuldade até de falar com a irmã, ou de falar com alguém que ela tenha, né, uma amiga, então, você imagina o quanto isso é difícil de falar com o parceiro, né? A gente vem, assim, de uma ideia de que o outro, muitas vezes, precisa descobrir qual é o meu ponto de prazer, ou, né, ou precisa descobrir o meu corpo. Tem que ter Não, uma bolinha de cristal, né? eu falo assim, olha, eu falo assim, a gente muitas vezes acha que o outro é telepata, que ele vai ler nossos pensamentos, vai aí, mais 0,2 à direita, mais 0,0001 à esquerda. Ele não é telepata, porque a gente imagina que a outra pessoa é o telepata da história. Ah, é porque eu gosto disso. Óbvio que a gente pode dar dicas, né? Dicas, né? Tipo, né, com a expressão, né? Ou falando, mesmo é que falar muitas vezes é a parte mais difícil. Então, quando a gente fala assim, ah, você precisa falar com seu parceiro, parece muito simples, mas para a maioria, o conversar com esse parceiro ele é difícil, porque aí a gente volta na questão cultural, né? Vamos voltar mais um pouquinho. Por quê? Porque a gente ainda tem uma ideia, né? Ou, vamos dizer assim, ideias colocadas na sociedade, aonde com a minha mulher eu posso fazer isso. O resto, fora isso, o resto é da porta para fora. Porque ainda tem aquela coisa, mulher da rua, mulher da vida, GP, enfim, tem N valores, N termos aí colocados, né? Então, por isso que Ela tem essa vai pensar de dificuldade. mim, ou o que ele vai O que pensar de ele vai mim, pensar né? de mim é se eu pedir X coisa para ele, porque até então X coisa está relacionado a esta mulher da vida. Não está relacionado à mulher de casa, porque mulher de casa não faz esse tipo de coisa ou aquilo. E Então, aí entra aquela identidade que a gente está falando. A gente criou exato, uma identidade da mulher, né? Porque a família, nos anos acho que 40, aquela família perfeita, aquela mulher que limpa, que ela tá toda bonitinha, as casas são. E a gente é, ainda tem no nosso inconsciente coletivo ideia dessa mulher, né? E fica complicado. então, na realidade, eu entendo você até falar dessa ideia das mulheres dos anos 40, mas isso se perdura até hoje. Então, sim, é isso que eu estou falando. Culturalmente, culturalmente, ele ainda vem sendo colocado, ele ainda vem sendo inserido isso, né, de muitas formas e muitas vertentes aí fora. Né? Então, aí só completando, eu lembro que eu tive uma mulher, né, que falou assim, eu tenho dificuldade de me tocar. Aí eu falei, mas por quê? Porque eu fico imaginando a minha avó lá do céu me olhando. E aí aquilo eu olhei, eu falei, como? Não, eu fico imaginando a minha avó lá do céu, porque a avó já morreu, a minha avó lá do céu me olhando, o que que ela vai achar de eu fazer isso? Então, eu E estava aí eu vendo fui até uma, trabalhar isso, eu fui trabalhar uma feng isso. shui que Então, falava assim, quando tem uma coisa muito religiosa, tem ali dentro do quarto, quando tem fotos de mãe, de pai, o quanto é inibidor para nossa, O Feng Shui, ele né? descarta tudo isso. Ele fala dentro de quarto não pode ter, né, que seja, se a pessoa é católica, imagens de santos, seja lá o que for, o que ela gosta, se não imagens da família, dos filhos,
né? Porque ela falava para mim, ah, É eu fico inibidor, imaginando, né? é inibidor, porque ela falava assim, eu fico imaginando a minha avó. Óbvio que eu consegui quebrar isso, e hoje aí ela tem uma coleçãozinha de brinquedos, porque, né, a gente ajuda a pessoa quando a gente consegue, né? Uhum. Hoje ela tem uma coleçãozinha ali dos brinquedinhos, porque é importante, porque é uma pessoa que até outro dia, né? Porque agora ela tem um namorado, mas até outro dia ela não tinha um parceiro fixo, né? Então, Sim. para não se, né? Então, voltando, Tipo, o quanto é importante o prazer, porque o prazer, gente, é saúde, é vida. A vida sem prazer, ela não é vida, ela é sobrevivência. É diferente. e até fala assim, né? Tem a brincadeira assim, tal a mal-humorada dormiu de calça jeans, né? A gente escuta muito falar isso, e que não deixa realmente de ser verdadeiro, porque inclusive existem estudos que falam sobre também aí o quanto a gente prende toda essa energia, enxaqueca, né? Lógico que enxaqueca tem várias outras consequências, mas o quanto essa questão da liberação de energia, mesmo aquela coisa que o nosso corpo precisa, assim como precisa de exercícios, né? A gente precisa de alimentação, a gente De precisa água, de água, a gente precisa de prazer, porque tem uma série de substâncias aqui que vão, né, ser se liberadas. fortalecendo, se liberando, e o nosso corpo agradece. Né? Então, quando a gente fala assim, eu não tenho mais prazer com o marido, né? Primeiro ponto, foco no problema não tem solução. Eu falo muito isso para a minha audiência. Foco no problema não tem solução. Então, para de focar no achar que o marido é o problema e pôr o foco nele, né? Põe o foco em você. Vai lá, se cuida, se toca, se ame, né? Diga onde você gosta, como você gosta, né? Porque a hora que é que nem eu falo, e encanta, né? Encanta. Nós É, mulheres precisamos ser mais encantadoras, precisamos nos perfeito. encantar com nós para encantar o outro, né? E aí sim, você fez suas tentativas, ainda mantém, ainda é uma coisa abusiva, é uma coisa desconectada, é desproporcional, aí realmente, pera lá, bora, vamos fechar essa história, Vamos e, reavaliar, né? Vamos né? reavaliar a história, Isso, né? É, entendeu? eu também trabalho com casais, né? Eu também faço trabalho com casais. E tem um casal que eu fiz um trabalho com eles, e a gente sabe que a cultura japonesa, ela é uma cultura um pouco castradora, às vezes, principalmente na parte comportamental. Não é uma crítica, é só uma observação, né? A gente Pode sabe que falar cada... normal, porque é minha história em pessoa. Então, por isso que eu tô falando, não é uma Foi a minha crítica, é uma história, né? observação, exato. E aí, assim, eu tenho contato com os dois até hoje, muito mais com ele do que com o lado feminino. De vez em quando ela aparece, mas muito mais com ele. E aí, um dia, passado aí uns 3, 4 meses, eu perguntei, e aí, como é que tá a relação de vocês depois do trabalho que a gente fez? Ele falou assim, ela tá mais solta, ela tá mais leve, porque no trabalho que a gente fez, eu dando dicas, explicando, ensinando, tal, foi um workshop que eu fiz com eles, né? Então nós fizemos um dia, uma tarde toda só com ele e uma tarde toda só com ela, mas juntos, né? Então foi uma vez de cada um. E aí, quando no dia dela, ela olhava assim para mim, ela falava assim, mas eu posso fazer isso? Pode, faz, vai, faz isso, faz aquilo. Então, eu fui dando dicas, né, de como ela se libertar. Então, quando ela faz essa pergunta, mas eu posso fazer isso, que era um toque específico de um jeito específico. Mas eu posso fazer isso? Então, quer dizer, é uma pessoa, é um casal que já está junto aí, sei lá, 40 anos, alguma coisa assim, não sei quantos anos, ele já tem aí mais de 55 anos, eu sei que eles têm, né, de idade. Então, já estão juntos há bastante tempo, né? Então, assim, quando ela faz essa pergunta, é óbvio que essa cultura trouxe um pouco dessa
dessas limitações e dessa castração. Então, quando eu perguntei, que ele falou assim, ela está mais solta, né, mais livre, mais liberta. Então, foi o termo que ele usou, liberta. Então, por quê? Porque quando a gente quebra essas barreiras, essas crenças, quando a gente descobre que a gente pode gritar assim, que não é só a mulher da vida que grita, ou quando a gente pode pedir tal coisa que não é só a mulher da vida que usa, dessa opção, Isso, a gente né? fica mais livre, mais liberta. E na liberdade, a gente encontra esse prazer, que é vital para a Você vida. está falando, eu acompanho um casal também, eu acompanho porque o meu público ele é diversificado, né? Sim. E aí eu acompanho um casal e acompanho também o pastor Cláudio, que eu gosto muito dele, ele é hilário, ele é maravilhoso, né? E que ele fala muito disso, ele quebra um tabu assim imenso, né? E tem um outro casal também que fala, e outro dia eu estava acompanhando eles em relação a isso, e eu achei divino, porque que nem ele fala assim, olha, você vai chegar na sua casa, aí você vê aquele cara barbado, todo feio. Gente, vocês têm que ficar bonita, senão não dá. Já não é bonito de natureza. Já não é bonita. Tem que ajudar um pouquinho, né? Então ele é bem Umas humorado, dicas, ele eu já dá, né? acompanhei. É, mas o que você está trazendo, eu também, na minha história, né, ele também descendente, e a gente totalmente sem experiência nenhuma, primeiro de um lado, primeiro do outro, a gente nem sabia, né, eu nem sabia o que era uma relação, né, quando eu fui para uma relação, eu não sabia o que ia acontecer, foi realmente assim, ensaio e erro. A gente demorou 2 dias para você ter ideia para consumar a coisa, porque a gente não sabia como Acertar mais ou menos, acertar acertar mais mais ou ou menos. menos. É. E aí, assim, quando você fala que ela pediu permissão, nós temos isso, o quanto a gente põe o poder na mão do outro, seja até porque nós estamos como mulheres infantis, né? Sim, Numa infantilização em que a gente tem que pedir permissão, mas eu posso fazer isso, né? É uma criança, no sentido assim, e nós somos, né? nós Demorei somos. muito tempo para olhar o meu feminino, para me transformar em mulher, para perceber, é um trabalho mesmo, porque diante de toda a sua educação, diante de todas as suas experiências, me fala, o meu público, tá, as mulheres, elas sempre olham isso e vê nas minhas lives, também falo direto isso, Súria, olha se você não está criança, né? Veja se você não está infantil demais, né, nessa relação. Eu estou Sim, pedindo permissão, né? Não, alguém não vai gostar, né? Mas o que você gosta? A sua autoria frente à sua vida, né? Que é o que a gente perfeito. fala, se autorizar a ser feliz, né? Porque é muito difícil, eu vejo os casais numa brigaiada, tudo, e que é difícil. E aí chega um momento, às vezes, que eles acham que não tem mais solução. E eu falo muito para as mulheres, não percam a ideia de que não tem solução. Tente, experimente, mas procurem os caminhos melhores, né? Porque Sim, o caminho que as pessoas procuram é esperar que o outro mude para que eu possa ter prazer, esperar é, que os filhos cresçam para eu ter prazer, né? Não, é que tem filho dentro de casa, eu não é. consigo ter prazer, quando crescer vai voltar tudo ao normal, mas quando crescer seu casamento já era, né? Porque quando Então, crescer, esses corpos já estarão diferentes, né? Então, daí 20 anos, 25 anos, os corpos já estarão diferentes, né? A própria natureza
da vida vai estar diferente. Então, mais cansado, né? Às vezes com essa libido mais baixa por conta da menopausa. O homem, às vezes, né, por alguns problemas que a vida pode trazer, um problema de próstata ou qualquer outro problema, o estresse, que aí o estresse vai trazer uma ejaculação precoce. Então, assim, já vai prejudicar essa saúde íntima, não tem como. Então, quanto antes a gente conseguir fazer isso, falo que não importa, né? Que nem se eu pego esse casal que, né, já eram pessoas aí de mais de 50 anos, mas não importa, eles pelo menos vão ter um período da vida onde eles vão aproveitar mais. Então, sempre é tempo, mas para que haja essa mudança, precisa se fazer o movimento da mudança, eu preciso me disponibilizar a estar diferente. Sair, a gente não fala mudar o paradigmas, né? A gente não muda o paradigma, é o que é, né? Mas criar novos conceitos, né? Criar novas identidades. Como é a minha identidade agora, nos meus 50 anos? Né? Eu lembro quando eu fiz os 50, né, Súria? Foi um Deus nos acude. Ah, meu Deus, 50. E agora? E aí, assim, a cabeça é tão doida que fiz os 50, no outro dia, eu acordei muito diferente. Meu corpo, a minha pele, e a cabeça da gente é uma coisa muito louca. Então, se você cria uma realidade de limitações para ser feliz, você vai realmente não ter a felicidade que você deseja. Buscar caminhos, né? E nós, mulheres, podemos trazer muitos caminhos para dentro de casa, fazer a diferença para dentro de casa, não ficar esperando essa mudança toda que a gente tem aqui, mas nos pequenos detalhes, né? Nos detalhes da sensualidade que ela pode ter, né, da doçura, do encantamento, e também daquela coisa, energia boa da mulher, né? Provocativa também. Se está lá o marido, ele não. Porque, que nem você falou, às vezes com uma questão de próstata também não se cuida, tem muito homem que não vai buscar. E aí para de procurar a esposa e ela fica, é meu cabelo, é meu corpo. Às vezes o cara está lá também com tantas fantasias, com tanto medo do processo dele, do envelhecer dele, ou está com questões financeiras. Então, a gente tem que sair daquela coisa ali, do umbiguinho, né, e da vitimização e falar assim, então não é porque sou eu, ele não me quer. Não, para lá, separa a emoção dos fatos. Eu falo muito isso, separa as emoções do fato, dá uma olhadinha, né, e abre, tá tudo bem, né, puxa, eu quero tanto estar com você, mas perceba que não tem ainda esse, parece que você está perdendo o desejo. O que a gente pode melhorar, né? Tem algo que eu posso concluir com você? Porque não se culpabilizar por tudo, mas ver o outro lado da história também, procurar entender esse outro lado da história, porque a gente fazia naquilo, né? A gente traz para ele. Então, olha o casal, que lindo, os dois foram buscar, né? Os dois foram olhar, mas um tomou a frente. Isso que tem que pensar. Às vezes a mulher acha que só vou se ele for, só vou fazer se ele fizer, né? Não, vai você, faça, né? Se conheça, se permita, né? Traz algo, traz vitalidade, traz alegria, e aí você vai encantando, sem cobrança, porque você falou uma coisa na live hoje, que se todo mundo tiver que esquecer tudo, esqueça tudo, mas não esqueça essa questão que você trouxe, né, Súria? Sem cobrança. É muito difícil, né? Porque é aquilo que a gente estava falando, existe cobrança dos dois lados, né? Então, existe pressão dos dois lados, né? E quando entra, né? Quando entra, eu lembro de um amigo meu que às vezes eu até faço, às vezes trabalho com ele, e ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala assim, que o amor verdadeiro, a gente tem que entrar num campo de vulnerabilidade,
Então, ou Sim, seja, né? completamente. Eu falo Então, sempre. para mim poder entrar nesse campo de vulnerabilidade, é aquela história, não adianta eu querer tirar a pedra no telhado de vidro, né? Porque eu também tenho, não adianta eu tirar a pedra porque eu também tenho telhado de vidro. Então, quando eu consigo reduzir, pelo menos, um pouco, ou diminuir, ou falar zerar, é quase impossível, né, Sil? Na nossa ideia, ela é quase impossível falar zerar essa cobrança, mas quando eu diminuo ela, e quando eu consigo entender que eu também tenho responsabilidade sobre esse contexto, sobre essa história, sobre essa relação, sobre essa intimidade, então tudo facilita, né? Mas tem uma coisa muito legal aí que eu até esqueci de falar, que é bom a gente falar, porque quando a gente consegue aceitar a si mesmo, a autoaceitação, ela empodera a gente em muitas coisas, né? Quando eu olho e aceito, né, essa pessoa, esse corpo, essa cabeça, óbvio, como eu disse, eu posso aceitar com o olhar de falar, estou precisando melhorar isso, eu posso fazer aquilo, posso fazer, mas aceitando, primeiro eu aceito, é na aceitação que eu vou modificar, e não na rebeldia de falar, não, eu só vou me aceitar quando o meu quadril, o meu culote reduzir 10 centímetros, é o contrário, primeiro eu aceito, quando eu aceito, fica muito mais fácil modificar. Então, essa aceitação, ela vai empoderar a gente, porque quando eu deixo de enxergar 205 defeitos, porque toda mulher enxerga 205 defeitos em si Bota mesma. 16. Então, assim, tá um número baixo, entendeu? Quando, né? Abaixo, Então, hein? tá baixo, assim tá baixo. Então, assim, a gente enxerga 205 defeitos. Quando eu começo a aceitar, eu vou reduzir isso daí. E isso vai me empoderar, porque eu vou ficar mais tranquila para estar com aquele parceiro. Eu vou estar tranquila para me entregar àquele parceiro. E não existe prazer, né? Se não há entrega. Isso é fato. Isso é lindo. É, e a entrega perpassa por você viver o imperfeito. Bert fala muito isso. Só há vida aqui, no que a gente vive, né, nesse pedacinho de chão aqui, né, se a gente olhar o imperfeito. Então, essa vulnerabilidade é maravilhosa. Eu também canso de falar isso, Súria, porque a vulnerabilidade é a gente parar de pôr máscara na gente e dizer que também, assim, o outro tem que me aceitar como eu sou. Pera lá, se você tá uma droga aí, não tá intragável, não tá conseguindo nem conviver com você mesmo, você quer que o outro te aceite, né? Então, pera lá, você gosta de você, você tem prazer de ficar com você, você se curte. Então, tem hora que eu ponho um checkmate aí das minhas alunas, né? E aí é muito legal que elas falam assim, foi para a piscininha de cocô, né? A gente brinca aqui, se joga lá na piscininha de cocô, vai lá nadar, você está se jogando, né? Então, o que você pode criar de diferente para você? E a vulnerabilidade é aquilo que a gente diz, né? Tem compaixão, tem amor, tem parceria, tem de tudo de bom. É a mesma coisa, a gente tem os jogos, né, competitivos e a gente tem, né, os jogos ali que a gente faz em harmonia, com um objetivo, né, em comum. Então, essa parceria, então, o casamento não é um duelo de egos. Então, o casamento é uma construção permanente. Cada dia você acorda diferente, você tem que lidar com um homem diferente, ele com uma mulher diferente, né? A gente tem nosso corpo às vezes não está bom naquele dia, às vezes você está preocupada, ou você tem o desejo, você acorda bem, ele não acorda bem. Cada dia é uma química diferente, né? Sim. Então, essa vulnerabilidade é até dizer, hoje eu não estou muito legal, não, deixa eu quietinho. E você fala, ok, respeito. Estou aqui, se quiser compartilhar, estou aqui, né? E isso que é bacana. Olha, hoje eu estou afim, hoje eu não estou afim, né? Sim.
Então, é dizer, Isso é liberdade, né? Isso é liberdade. Mas isso só acontece dentro de um campo de segurança. Então, quando realmente eu estou segura comigo, eu tenho segurança, porque muitas relações acabam acontecendo diferente, porque a pessoa, dentro da sua insegurança, imagina que se ela não ir para aquele momento íntimo com aquela pessoa, a pessoa vai abrir a porta, vai sair e vai catar outra, né? E não necessariamente é isso, né? Então, isso também está no campo né, de você estar segura contigo, que é aceitação. Quando eu estou bem comigo, ele até a outra pessoa pode até fazer isso, mas aí é responsabilidade dela. Súria, que linda, a gente já está 1 hora aqui, só estou com medo de cair a live do Instagram, né? A Súria faz um trabalho lindo, né, de terapia tântrica, é uma terapia muito bonita, né, Súria? Quero até que você Sim, explique um pouquinho como é a terapia tântrica, porque como a gente está falando, tem muitos tabus, e tudo que a gente falou aqui pertence também a esse processo terapêutico que é lindo, não é só um diálogo assim entre as áreas, mas também um pouco da sua história, da sua experiência aí que você trouxe e compartilhou com a gente, né? Então, eu queria que a gente desmistificar um pouco essa questão da terapia tântrica. na realidade, a terapia tântrica, primeiramente, ela é uma terapia de autoconhecimento, né? Então, eu costumo dizer que eu trabalho com mente, corpo e energia, né? Então, eu faço um trabalho misto dentro disso tudo, né? Entender as questões, entender aquilo que são as travas, aquilo que atrapalha, né? Para justamente poder ressignificar isso. E eu não preciso, eu tenho a oportunidade, né, por ser uma terapia corporal também, então a gente também tem uma oportunidade de ressignificar isso na própria experiência do corpo, ou seja, no atendimento da parte corporal, que é a massagem tântrica, que é um processo muito bonito, é um processo assim ímpar, eu acredito que é o único trabalho que nos possibilita essa liberdade de ser aquilo que a gente é, né? Então, é uma experiência, eu falo assim, olha, toda a humanidade, pelo menos uma vez na vida, precisava passar por uma experiência dessa, né? Lindo Então, mesmo, é muito gratificante. exato. Eu trabalho há 12 anos com a terapia tântrica, né? Então me trouxe muita percepção, né, dessa humanidade que precisa realmente ir além. E ela é transformadora. Ela vai transformar alguma coisa dentro de você, ela vai ressignificar, né, alguma coisa dentro de si, seja no processo da conversa, seja nesse processo verbal, seja na energia, né? Porque a gente trabalha com a energia dos chakras, da ascensão, né? Do equilíbrio desses centros, desses vórtices de energia que são primordiais para a vida em todos os sentidos. Mística que a gente tem em mente, né? Tem todo um corpo de conhecimento, né, Súria? Muito Sim, forte nisso, todo um conhecimento que dá uma base tremenda, porque o corpo é o nosso templo, né? sim. E o corpo, assim, a gente está aqui habitando ele, tem que cuidar dele. Exatamente. Então, eu trabalho com essa parte, vou trazer esse equilíbrio, vou colocar essa energia aí, pelo menos para a pessoa ficar melhor, né? Porque às vezes a pessoa nem percebe, né? O trabalho, porque energia a gente não enxerga, né? Algumas pessoas conseguem sentir, outras não, mas ela vai ser um resultado ali na frente, falar, nossa, eu nem sei o que aconteceu, mas nossa, eu tô sentindo meu coração mais leve. Isso é um movimento que a gente faz aqui, é uma limpeza, é um equilíbrio que às vezes a gente faz no chakra cardíaco. Estou me sentindo mais leve, né? O meu coração, né? Então, são várias as possibilidades que a gente tem dentro do processo da terapia tântrica. E o processo em si corporal, que é o da massagem, que é onde vai ajudar nesse caminho,
né, do autoconhecimento, né, de quem é você, quebrar esses medos, né, da nudez com esse parceiro, né, quebrar esse receio desse corpo, né, dessa ideia de perfeição de corpo, porque o corpo perfeito é o seu, o corpo perfeito é o meu. Só isso. Eu quero dar um testemunho aqui. Meu Deus do Eu céu. fiz, sim, a massagem com a Súria, né? E vou dizer, Súria, gratidão, 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 né? A Súria viu. Eu chorei muito no meu processo, porque e um dos pontos, né, que eu quero compartilhar, porque eu vivi muito tempo no casamento, essa coisa muito velada, de querer expressar, né, e de querer estar numa cultura, dentro de uma cultura que era dele, que era mais regrada, ele também era mais fechado nele mesmo. Então, ficaram muitas couraças, né, como diz, como é que era Raiz, o o Raíssa me raiz. fala, ficaram muitas couraças, e o trabalho da Súria é um trabalho muito lindo, então, cada parte que você tocou no meu corpo, Súria, com muita delicadeza, profissionalismo, respeito, né, e que me trouxe, uma das sessões, me trouxe a memória de quando, olha que louco, e como é importante tudo isso, né? Quando eu demorei 10 anos para tentar engravidar. Depois que eu engravidei, eu recebi a informação de que eu tinha que ficar quieta, senão ia perder aquele filho tão desejado, tão sofrido para ter. Eu calei o meu corpo, eu calei. E aí eu tinha que segurar, porque qualquer movimento ele poderia escapar. Então, Entendi. a massagem trouxe essa memória, né? E a partir soltar isso, né? Eu pude soltar muitas outras coisas enquanto prazer para o meu feminino, enquanto o toque. Ainda é preciso, professora, a gente vai fazer mais trabalhos juntas aí, viu? Ainda preciso muito, né? Ainda quero continuar muito, porque eu acho que a gente só viu a pontinha do iceberg ali, né? Sim, sim, Mas sim. o que eu quero trazer de gratidão, Súria, é sim, você é extremamente cuidadosa no seu trabalho, né? De uma confiabilidade imensa, você não invade, né? E não tem aquela coisa, porque se a gente lê sobre massagem tântrica, que tem aquilo, de sexo, gente, esqueçam isso. É um trabalho nobre, é um trabalho que toca seu corpo sim, toca sua intimidade sim, mas é uma terapeuta maravilhosa, respeitosa, e é o trabalho dela. Assim como a gente vai num ginecologista e a gente fica, né, na exposição para que ele possa olhar internamente, você faz toda essa parte de redescoberta do nosso tato, né? O quanto a gente adormece o nosso corpo, né, Súria? A gente Sim. adormece de uma forma que a gente perde sensações, né? A gente Perde deixa sentido, perde perde sentido. sentidos. Então, sou muito grata a você. Nós fizemos poucas sessões e as sessões que a gente fez foi de uma riqueza imensa, né? Por isso que eu trouxe, eu convidei aqui, porque é essa pessoa linda, esse trabalho profundo, gente. Procurem ela na página dela. Ela está como. Fala para eles aí. Tá como Vitsúria. Tá como Vitsúria lá no Insta, no Facebook, enfim, tá? Tá aí. et.súria com Y, Súria, isso, tá? Súria com Eu Y, colo isso. eu coloquei na chamadinha lá, pus o arroba, pus direitinho, vocês vão, seguem ela e aproveitem também todo esse conhecimento que ela tem, também aí do tarô, tem todo um outro trabalho que a gente vai falar também qualquer Um dia outro aqui, momento, um vendo, outro momento.
Hoje eu só tenho a te dizer assim, gratidão, gratidão pelas suas palavras público aqui, né? Gratidão pela visita do seu público. Pena que a gente não podia cortar para falar para o pessoal, vai aqui, né? Exato, A gente coloca aí no Instagram que fica um recadinho, né? Eu preciso aprender a pôr esse recadinho fixo aí, que depois eu vendo o pessoal entrando e saindo, eu falei, nossa, será que estão indo para a página? Mas, enfim, está lá, a gente vai compartilhar também aí no Insta, para vocês estarem vendo a Súria aqui na minha página do Facebook. E é isso. O que eu desejo do fundo do meu coração, Súria, muita saúde para você. Obrigada. Gratidão. Alegria, paz, tudo isso, né? Eu acho que você é uma pessoa muito iluminada, muito iluminada. E no momento que a gente está vivendo, muita saúde, né? Esse campo de saúde, força de energia, aí no momento que a gente está vivendo, né? E gratidão mesmo. E espero que essa live tenha despertado as mulheres de que se permitam ter prazer. Sim, né? perfeito. Depois encantando o parceiro de vocês e se encantando nesse encantar, né? Que a gente tem que se encantar nesse encantar, porque nós merecemos ter prazer. Sim. E aquilo que eu sempre costumo dizer, né? O prazer, ele é a vida, né? A vida sem prazer, ela é uma sobrevivência, né? Aí as pessoas ficam sobrevivendo, né? Então perde, sabe? Perde as experiências, perde a oportunidade, né? Do que nós chamamos em algum momento que a gente possa chamar de felicidade, né? O prazer e a felicidade, eles caminham ali, né? Então, se você está num almoço em família que é extremamente que você está feliz, ele também é prazeroso, ou ele é prazeroso e se torna feliz. Então, as duas caminham lado a lado. Então, realmente, uma mulher, né, que tem aí experiências íntimas com prazer, elas são mais felizes, elas são mais sorridentes, elas têm a oportunidade, porque é natural do corpo, o seu cérebro vai soltar uma carga hormonal muito grande, que vai trazer saúde, que vai trazer felicidade e que vai manter esse prazer neste corpo. Então, não tem, química, não tem, faz parte. Né? Como diz, a pele fica bonita. Até a pele fica bonita, os olhos mudam, a pele brilham, né? Perfeito, é isso mesmo, amada, é isso mesmo. Então, eu que tenho que te agradecer pelo bate-papo, eu adoro, né? Eu super sempre curto, né? A gente sempre, quando senta, tem a oportunidade de falar muita coisa boa, né? E nada mais justo do que a gente compartilhar as coisas boas que a gente conversa com as pessoas. Então, que a gente possa fazer outras lives com outros temas tão bons, tão importantes e tão ricos, né, em conhecimento para as pessoas. Gente, Tantra não é sexo, Tantra é autoconhecimento. O que o Tantra trabalha é a energia sexual, não é o ato. Né? Agora, se o Instagram cortar, já estamos no final mesmo. Não, é isso mesmo, deu o recado perfeito, perfeito, perfeito. Linda do meu coração, te amo, te amo, te amo, de paixão. Beijos. Eu aprendi, foi amor, assim, a gente tem pessoas que a gente se encontra e fica aquela coisa gostosa, você é uma delas que passou na minha vida, tá na minha vidinha, e a gente vai fazer muita coisa ainda juntos, né? Com certeza. Gratidão. Beijos. E, pessoal, gostaram, né? Tenho certeza. Então, compartilhem essa live, curta. Vocês ficaram aí quietinhos, porque acho que vocês ficaram tão antenados, mas se tiverem dúvidas, se quiserem fazer pergunta, coloque, a Súria vem aí, responde para vocês, tá bom? E a gente vai estar aí cada vez mais nesse aprofundando aí no conhecimento. Então, não deixem de
de curtir, compartilhar. Vão lá na página da Súria também, vai lá, curta a página dela, acompanhe o trabalho dela, que é muito lindo, e a gente vai estar aí falando mais um pouquinho amanhã sobre outros temas, tá bom? Beijos, 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 gratidão. Tchau, Beijo, tchau. linda. Gratidão. Até breve. Tchau, tchau. Mel já sabe, ó.